história do Logan. E eu te digo como. Não vai. Eu vou contar um segredinho pra você. O Wolverine não tá morto. Claro, foi um final perfeito para uma história muito triste. Mas não é assim que funciona o fator de cura regenerativo. Você acha que eu queria estar aqui, na belíssima Dakota do Norte, desenterrando o grande e único Wolverine? Não, obrigado. Mas o destino do mundo inteiro tá em jogo. Ele pode não estar vivendo plenamente, mas ele com certeza não tá morto. Bingo. Achei. Isso. Agora sim. Caralho! Filha da puta! Filho da puta! Meu mundo tá fudido! Aquilo foi estranho. Mas eu tô mais calmo agora. Olha, eu não sou um homem da ciência. Mas você parece muito morto mesmo. Mas é bom te ver. Eu tenho que ser sincero, eu sempre quis andar contigo, Logan. Você e eu juntinhos, Deadpool e Wolverine detonando geral. Imagina a diversão, o caos, os direitos conexos. E aí, parceiro? Não tem nada que me traria de volta mais rápido que uma grande mala de dinheiro da Marvel. Eu também acho, Rio. Mas não. Não. Ai, você tinha que ser todo nobre, morrer de verdade, caceta! Ai, queria tanto tua ajuda agora, cara. Calma! Tô te avisando, hein? Não tô sozinho, não! Wade Winston Wilson, você está preso pela autoridade de variância temporal por muitos crimes para listar. Sai agora e vamos te estender a cortesia Morto de por um te levar figurante. inteiro. Última chance! Largue as suas armas e saia pacificamente. Eu não vou te dar as minhas armas, não. Mas eu prometo que eu não vou usar elas. Tem 206 ossos no corpo humano. 207 se eu tô assistindo Gossip Girl. Bora lá. Esforço máximo. É, fofuxo. Acho que afinal nós vamos trabalhar juntos. Maradona de fora da área. Gol!
Fiquei todo molhadinho agora.